Bom dia! O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander e hoje a live vai ser sobre um tema pedido por uma seguidora minha, que é sobre os piores alimentos durante o câncer. Então eu vou falar para vocês os 3 principais grupos inimigos de você durante o tratamento e fica à vontade aqui para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Fique à vontade para que você comente, para que você possa ter cada vez mais esse conteúdo direcionado para você, esse conteúdo especial para você. Por isso, fique, se quiser, no final, sempre bem-vindo, dividir live comigo, vai ser um grande prazer. Deixa eu registrar aqui os piores alimentos, alimentos durante o câncer. E eu quero muito saber se você conhecia esses alimentos durante o câncer, e eu acho que não. A maioria dos que eu vou mostrar aqui as pessoas não sabem. Então vamos lá. Deixa eu registrar, fixar. Jerusa, bom dia, Jerusa, você pediu e eu trouxe, viu? Os piores alimentos durante o câncer. Rosa Maria, seja bem-vinda, querida. A Fer está aqui, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam aí com a água. E vamos lá começar. Quais são os 3 principais grupos inimigos do tratamento no câncer? Eu vou mostrar para vocês quais são esses 3 principais grupos e aí em seguida eu vou falando o porquê que eles são inimigos e vou mostrando quais são esses alimentos que compõem esses 3 principais grupos inimigos. As pessoas não sabem, mas elas estão consumindo isso praticamente todos os dias. Elas muitas vezes evitam aquilo que não precisa e consomem aquilo que a destrói. Até fica interessante, né? As pessoas evitam aquilo que precisam e consomem aquilo que destrói você, que destrói a sua saúde. Claro que esse foco dessa apresentação é específica para pacientes com câncer, ela é focada para que os familiares possam ter uma consciência maior sobre a alimentação e o que eu trago aqui é para aumentar o seu grau de consciência sobre o tratamento. De forma alguma, tem a intenção de substituir, caso você tenha a orientação do seu oncologista ou do seu nutricionista. Então vamos lá. Os 3 principais grupos. Eu vou dividi-los em alimentos ultraprocessados, chás e outros inimigos ao lado do chás no tratamento e os alimentos mais ricos em agrotóxicos que você não conhece e que a mídia não divulga. Esses são os 3 principais grupos e eu vou para cada um deles explicando quais são os alimentos e mostrando os riscos que você corre. Só para você ter ideia, quando eu falo de alimentos cheios de agrotóxico e alimentos ultraprocessados, eu estou aumentando a quantidade de hormônio no seu sangue. As pessoas não sabem disso, né? Mas quando a pessoa consome ultraprocessado e consome alimento cheio de agrotóxico, a tendência dessa pessoa é engordar, ela aumentando a gordura corporal, ela alimenta o câncer. A gente já tem consciência disso, o próprio oncologista fala, você me faça tudo, só não vai me engordar. Então é muito comum essa fala e você provavelmente deve conhecer alguém que esteja consumindo esses alimentos cheios de agrotóxico, ultraprocessados e que são prejudiciais. Muitas vezes quando se fala o termo ultraprocessado é um termo difícil de digerir, né? O seu corpo também tem dificuldade de digerir ele, mas eu vou explicar aqui o que é. Ultraprocessado é um alimento já pronto para o consumo, um alimento produzido pela indústria, um alimento que tem a presença normalmente de açúcar, de gordura de péssima qualidade e de excesso de sal. Então, esses alimentos ultraprocessados têm essa característica: açúcar, gordura de péssima qualidade, sal e porcarias adicionadas, que são os aditivos alimentares. Então, nós temos corante, conservante, flavorizante, espessante, um monte de ante que não é útil para a sua saúde, podem ser tóxicos para você e, em especial, atrapalham o bom funcionamento do seu intestino. O intestino de um paciente com câncer deve funcionar muito próximo da perfeição. Eu preciso ajudar sempre o meu paciente
a ter o intestino funcionando muito bem. Se ele não funciona muito bem, eu coloco em risco o seu tratamento. A Viviane colocando alguns comentários aqui, já vou falar. Então, esses são os alimentos ultraprocessados. Alexander, quais são, me dê exemplos, né, desses alimentos ultraprocessados? Dou sim. Vocês já conhecem alguns, o refrigerante, a salsicha, a salsicha, o presunto, apresuntado, o quinojo, né? Ou o pacotinho de isopor colorido, que são os salgadinhos para criança, o quinojo, as pessoas já conhecem, que são os macarrões prontos. A gente tem bolacha de água e sal como ultraprocessado, bolacha recheada como ultraprocessado, salgadinhos, sejam esses de pacote ou esses de festa, também como ultraprocessados. Todos esses alimentos, refrigerante, todos esses alimentos que eu estou comentando, fazem parte desse grupo de ultraprocessados, que são alimentos que alimentam o câncer. Como assim que alimenta o câncer? Eu explico. Quem come alimento ultraprocessado, quem come esses alimentos ricos em açúcar, gordura, excesso de sal e aditivo, normalmente come muitos. Não consegue ficar em um só, né? Tem até propaganda de um salgadinho nesse sentido. Então, quando você come muito ultraprocessado, pesquisas já mostram que as pessoas engordam. Qual que é o principal medo do tratamento do câncer? A pessoa engordar durante o tratamento. Porque se você engorda, você pode alimentar o câncer, principalmente mulheres com câncer de mama e homens com câncer de próstata. Então, você engordando, você aumentando o peso, as gorduras corporais suas acabam produzindo hormônios de forma irregulares e essa produção irregular de hormônio é um dos principais alimentos do câncer. Então, o alimento ultraprocessado está mais perto da sua vida do que você imagina. Você talvez esteja consumindo hoje bolacha de sal, bolacha recheada, maisena, biscoito de polvilho, ou até mesmo consumindo esses alimentos em alta quantidade que vão favorecer muito para que você piore o seu tratamento e piore a sua saúde. Ele tem porcarias adicionadas, eles podem atrapalhar o seu trânsito intestinal, ajudam você, infelizmente, a engordar, e engordar durante o câncer é péssimo para o tratamento. Os médicos sempre sinalizam, não vá me engordar. Pena que uma das falas de alguns profissionais é, você pode comer de tudo. Se a população pudesse comer de tudo, a população brasileira não estaria acima do peso. A pergunta que você pode fazer para o médico é, doutor, se eu comer de tudo, o meu corpo estará saudável? Lembra disso. Se o médico falar para você que você pode comer de tudo, pergunte para ele, doutor, se eu comer de tudo, o meu corpo fica saudável? Na hora ele vai falar que não. Ele vai tentar te explicar o que seria uma alimentação saudável. Então, cuidado com essas frases prontas, infelizmente, de alguns profissionais de saúde, que fala que durante o câncer você pode comer de tudo. Não pode, porque se pudesse, uma pessoa comendo de tudo não ficaria acima do peso. E normalmente o brasileiro, a gente já sabe que come de tudo, em especial porcarias ultraprocessadas, e ele fica com excesso de gordura corporal, que é péssimo para a saúde como um todo, em especial para o tratamento do câncer. Então, lembre desses alimentos ultraprocessados que não devem fazer parte do seu tratamento e não deveriam fazer parte da vida de nenhum brasileiro. Nós temos hoje um consumo muito alto de alimentos ultraprocessados, que é péssimo para o seu futuro, é péssimo para a sua saúde. Lembrando que nós temos hoje mais de 100 milhões de pessoas com excesso de peso, mais de 100 milhões, e esses 100 milhões estão abraçando, infelizmente, o câncer amanhã. Nossa, Alexandre, que coisa triste. Sim, é triste, porque o excesso de peso no mundo, a gente fala hoje em obesidade mundial ou globesidade, é um dos principais fatores de risco para doenças, como o diabetes, como a doença cardiovascular, como o câncer, como diversas outras situações crônicas que você não consegue tratar do dia para a noite. É um processo longo para tratar alguém com hipertensão, é um processo longo para tratar alguém com diabetes, é um processo longo para tratar alguém que tem câncer, porque esta pessoa programou o corpo dela para ficar doente.
Então, se você está com câncer e seu familiar está acima do peso, sinaliza para ele, opa, falei com o nutricionista, ele falou que a gente também precisa se ocupar em você ter uma alimentação direcionada para ter saúde, uma alimentação em que não ajude você a engordar, a você ganhar muito peso. E se a gente fala no consumo de alimentos ultraprocessados, eu estou falando diretamente disso. E veja que interessante, às vezes eu vou ao supermercado com a minha esposa e aí eu sempre presto atenção nos carrinhos, né? O carrinho ele já leva as piores coisas que existem. Então você vê os salgadinhos, você vê os biscoitos, as bolachas, bolacha de maisena, você vê muita farinha de trigo, porque essa pessoa provavelmente vai produzir bolos em excesso, vai produzir porcarias engordativas em casa, mas você não vê no carrinho dessas pessoas, isso é muito curioso, você não vê coisas saudáveis. Primeiro, você não vê fruta, verdura e legume, que são alimentos saudáveis. Segundo, você não vê enlatados que seriam interessantes, como a sardinha e o atum. Porque eles falam, não, enlatado não pode. Ah, então quer dizer que biscoito de polvilho pode, salgadinho de pacote pode, excesso de farinha pode, bolacha de maisena pode? Nunca pôde. É uma porcaria que a pessoa coloca toda vez que vai ao supermercado, mas o bom enlatado, a sardinha enlatada é um bom alimento, o atum enlatado é um bom alimento, ele não coloca. Olha que inversão de valores, no caso aqui, valores em relação à nutrição, né? Olha que triste. Então, o primeiro item, o primeiro grupo de alimentos piores para o câncer eu falei, que são os ultraprocessados, e eu vou voltar aqui no comecinho que teve uma seguidora nossa que trouxe um conteúdo importante. Viviane, né? Ela colocou, minha tia com câncer no fígado, um tumor de 9 centímetros, vai operar, vibração para que dê tudo certo, viu, Viviane? Mande notícias aqui para a gente, por gentileza. Muito importante saber das vitórias de vocês. O segundo grupo, eu vou falar que são o grupo de alimentos cheios de agrotóxico. Como eu sempre falo, as pessoas enchem o carrinho desses alimentos, mas não enchem o carrinho de saúde. Não encha seu carrinho de supermercado de doença, encha ele de saúde. E aí você vê em milhões de casas brasileiras. A gente tem hoje no Brasil mais de 45 milhões de lares. Eu acredito que se eu entrasse em cada uma das casas do Brasil, eu encontraria 99% desses alimentos cheios de agrotóxicos. Alexandre, o que é agrotóxico? Agrotóxico é uma substância utilizada na agricultura, no campo, para matar praga. Então existem o agrotóxico é um termo genérico, um termo geral. Existe o agrotóxico específico para matar erva daninha, que é chamado de herbicida. Existe o agrotóxico específico para matar fungo, que é chamado de fungicida. Existe o agrotóxico específico para matar inseto, cupim, formigas e outras coisas, que é chamado de inseticida. E diversos outros idas, né? Outros caras que matam pragas para que a lavoura possa crescer. Eu não faço nenhum tipo de apologia, as pessoas que me acompanham sabem disso, de que o agrotóxico é o mal do mundo. Não, eu acho que é necessário um uso racional, que nesses alimentos que eu vou mostrar não existe esse uso racional, existe o uso exagerado. Então, o uso exagerado de agrotóxico pode comprometer a sua saúde. A gente já tem evidências de que agrotóxicos como glifosato, carbofurano, 2,4 fenóxido acético, são agrotóxicos cancerígenos. Você nunca ouvi isso de nenhum médico, nunca ouvi isso de nenhum profissional. Por que você não ouve? Porque este assunto é um assunto que eu me aprofundei. Eu fui sujar minha mão de terra, eu fui me especializar no campo para trazer as melhores informações para vocês. As melhores informações de nutrição e oncologia estão aqui, eu sempre falo para vocês. Pouquíssimas pessoas no Brasil entendem de agrotóxico e aditivo e alimentação. Pouquíssimas, já começando por aí. Eu, por ter sofrido na pele a questão do câncer, ou eu descobri esse problema ou eu morria. Então eu fui me aprofundar nesse assunto para trazer em primeira mão. Então quando a gente fala de alimentos muito cheios de agrotóxicos, nós estamos falando de alimentos que você provavelmente tem na sua casa e eu quero que você seja
honesto comigo, honesta comigo e me fale. Tem na sua casa hoje esses alimentos? Óleo de soja, milho, girassol, canola ou algodão? Coloca nos comentários aqui para mim, sim, tenho esses óleos porcaria. Não, não tenho esses óleos porcaria. Coloquem para mim, por favor, e aí em seguida eu respondo depois. Respondo agora já para Marques, né? Enquanto vocês estão, a Raquel Marques, enquanto vocês estão escrevendo aí nos comentários, se tem as porcarias de óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão, que são carregados de agrotóxicos, carregados de substâncias ruins, de metais pesados e de outras substâncias tóxicas, escrevam sim, tem, sim, não tem, que eu vou responder a pergunta da Raquel, que ela colocou aqui para mim. A Raquel está em tratamento, né? Ela começou a acompanhar esses dias, faço votos para dar tudo certo, viu, Raquel? Então vamos lá. A pergunta dela: pasta de amendoim e iogurte desnatado é bom para o consumo? Você gosta? Primeira pergunta, né? Quem me acompanha já sabe. Eu não sei se alguém induziu você a pensar em comer esses alimentos ou se você gosta, né? Posso fazer uma pergunta mais profunda. Você ama, Raquel, esses alimentos? Primeira pergunta é essa, né? Esse é o mais importante, tá bom? Depois aí eu prometo que eu respondo para você, com todo carinho. Esse é o primeiro passo. A Raquel fez outra pergunta e depois, conforme a gente for caminhando, eu vou comentando, tá? Mas eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo aqui tenham esses óleos em casa. Óleo de soja, óleo de milho, girassol, canola e algodão. Esses óleos, de forma geral, têm uma gordura que é a poliinsaturada. A gordura poliinsaturada ela é mais inflamatória, não que ela seja proibida, mas quando a dona de casa usa o óleo de soja, usa em grande quantidade, óleo de milho em grande quantidade, e mesmo que fosse pequena, a gente nunca pode esquecer que existe resíduo de agrotóxico ali dentro, que são substâncias cancerígenas, são substâncias prejudiciais. A soja tem 36 agrotóxicos. A soja não tem um, não tem dois. Ela tem 36 agrotóxicos. Isso dentro das 4 linhas, tá? Dentro daquilo que o Ministério da Agricultura permite. Só que eu tenho acompanhado a fiscalização do Ministério da Agricultura e é comum encontrar agrotóxico proibido para a soja. Proibido no mundo e no Brasil e se usa na soja. Então, às vezes você acha que o alimento ele tem só aquilo que foi prescrito e tem porcarias a mais, venenos a mais que são prejudiciais à sua saúde. Por isso, eu sempre falo para você evitar o consumo de óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão. Quem acompanha meu conteúdo sabe disso, viu? Quem acompanha sabe disso, para não consumir essas porcarias de óleos que nós temos no supermercado. É claro que, por exemplo, eu fui outro dia na feira, fez o pastel, fez na soja, mas é uma vez no ano, uma vez a cada 3 meses. Isso não é o que faz câncer na pessoa, isso não é o que destrói a sua vida. Se você anda ao lado de uma pessoa que fuma durante 24 horas, você vai ter câncer de pulmão? É claro que você não vai ter. Agora traz esse cara fumante para viver com você 365 dias do ano. Aí você vai arrebentar a sua saúde. É a mesma questão do óleo de soja para alguma situação, como as baianas, minha mãe é baiana, fritar o acarajé no óleo de soja uma vez ou outra, uma vez a cada 3 meses. No meu aniversário, minha mãe fez acarajé, eu consumi, o acarajé foi feito no óleo de soja. É um momento ou outro. Agora vamos pensar na realidade do brasileiro. É todo dia mandando óleo de soja na refeição, todo dia mandando óleo de milho, canola, girassol, algodão. Algodão é pior do que a soja, porque é a cultura no Brasil que recebe muito mais agrotóxico. Alexandre, mas eu uso só roupa de algodão. Você que pensa. Quando você vai ao McDonald's, Burger King, você vê na composição da fritura, das batatas e dos lanches a presença de óleo de algodão, que é um óleo péssimo. Muitos restaurantes no Brasil, anota isso, muitos restaurantes no Brasil estão comprando baldes de óleo de algodão porque está mais barato cozinhar com óleo de algodão do que com de soja. Então você pensa que está comendo saúde e está comendo veneno. Então perceba, eu não estou demonizando fruta, verdura e legume, que é o que infelizmente a Anvisa faz. Ela demoniza fruta, verdura e legume,
lembrando que a carga de agrotóxico é muito pequena, lembrando que nós temos vários compostos bioativos nesses alimentos, e temos minerais, temos vitaminas que são protetoras da saúde, protetoras contra o câncer, meia dúzia de agrotóxicozinho ali dentro, de agrodefensivo, mas o verdadeiro vilão dos agrotóxicos a Anvisa não tem coragem de mostrar. Por quê? Porque isso interfere na balança comercial brasileira. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo, um dos maiores exportadores de açúcar, um dos maiores exportadores dessas porcariadas que aí existem. Ele vai bater de frente? Não vai, porque eu tenho grandes multinacionais protegendo esses alimentos. Então, coragem para criticar quem é bandido não consegue. Critica o coitado de um plantador de alface, o coitado de um plantador de chicória, o coitado de um plantador de mexerica, que coitado no sentido, ele não tem bala na agulha para contestar a Anvisa e ele não tem governadores protegendo ele, presidentes protegendo ele. Ele tem uma situação muito frágil, muito delicada, que muitas vezes não tem nem dinheiro para comprar semente. Agora essas multinacionais de óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão recebem patrocínio da própria BNDES. Nada contra receber patrocínio de uma empresa. Poxa, mas vamos pensar, quem mais precisa de patrocínio é aquela pessoa que produz um alimento diretamente para você, na minha visão. Então, cuidado com esses alimentos cheios de agrotóxico que eu acabei de sinalizar para vocês. Isso é muito importante, que a gente possa ter essa consciência de você reduzir o consumo deles. Sempre falo que pode usar a banha de porco, o óleo de coco, a manteiga no lugar. A Raquel perguntou aqui se pode usar o azeite extra virgem. Pode e deve, viu? De preferência cru, porque se você aquece, você destrói compostos bioativos dele, que são protetores. A oleopeína, né, que são nomes difíceis até mesmo pronunciar, o tirosol, são substâncias ótimas para a saúde. O Raul perguntou, pode comer camarão? Se for de boa procedência, Raul, e ele for assado ou cozido, tudo bem. A Kátia falou, eu tenho porcarias em casa. Kátia, não se sinta frustrada. Milhões de pessoas no Brasil têm, e só vão prestar atenção nisso na hora que a doença aparece, infelizmente. Esse conteúdo eu desejo que chegue em todos os lares brasileiros, mas a minha demonstração de amor, ela tem um limite físico, eu não consigo chegar em todos sem a ajuda de vocês. Então, se você conhece alguém que precisa ter acesso a esse conteúdo, manda para ela, ajude ela. A Jerusa, vomita aquele flocão que tem transgênico, por não saber agora mais, presta atenção nos supermercados. A Jerusa está falando sobre o transgênico. Alexandre, o que é transgênico? Transgênico é quando você modifica um alimento em laboratório. Por exemplo, existe um milho chamado milho BT. O que é isso? Milho Bacillus thuringiensis, é a abreviação do nome dessa bactéria. Você pega um gene da bactéria, coloca dentro do milho e coloca ele para produzir no campo. Quando esse milho começa a produzir, além de produzir as proteínas do milho, ele produz uma substância que mata uma lagarta, mata uma borboleta monarca, essas que a gente conhece. Essa que tem cachoeira, que a asa dela é preta e o meio dela é laranja. Então ela produz essa substância. Quando a lagarta, que vai produzir a borboleta, começa a comer, ela morre. Só que o que aconteceu? Quando fizeram a modificação nesse gene do milho, BT, milho Bacillus thuringiensis, essa lagarta começou a se tornar resistente. É a questão da lei da natureza, ela começou a se tornar resistente e hoje a gente tem diversas pragas resistentes às toxinas produzidas pelos alimentos transgênicos. O que aconteceu? O que a indústria fez? A indústria de veneno. Ela começou a aumentar a carga. Então, quem come hoje um flocão de milho com tezinho de transgênico, que é o símbolo de que aquele alimento é transgênico, talvez esteja consumindo mais agrotóxico do que um não transgênico. Então, quando você for procurar um milho, já existem flocões de milho não transgênico. Seria uma sugestão para vocês aqui, tá? Para evitar a quantidade excessiva de porcaria. Aqui a Adriana, não uso óleos porcarias há 1 ano, parabéns, e 4 meses, desde que descobriu o câncer. Parabéns, viu, Adriana? Parabéns, querida. Ela não usa óleo porcaria, isso é um passo gigante para o nosso tratamento.
Estou usando banha de porco. Para quem gosta, uma excelente gordura. As pessoas que me acompanham sabem que eu não obrigo ninguém a consumir gordura. A Rita, sou do interior e usamos o coco de babaçu para cozinhar. Se você é do interior e isso é cultural para você, tudo bem. Então a gente tem que entender a realidade. Eu não falo para alguém que está na cidade e não conhece o óleo de babaçu para consumir. Por qual motivo? Porque isso não faz parte do hábito cultural dele. Mas se faz parte do seu hábito cultural, é excelente. Por exemplo, em Minas Gerais, é muito comum a banha de porco, faz parte da cultura da região de Minas Gerais. Então, é maravilhoso. Às vezes a pessoa não faz. Já atendi pacientes que não gostavam da banha de porco, pacientes que até mesmo tinham diarreia com a banha de porco. Por isso, a importância da personalização. Aqui eu trago ideias para que você possa refletir com o seu oncologista e não para você sair, não, esse é o caminho que eu tenho que seguir de qualquer jeito. Não. Aqui é para aumentar o seu grau de consciência sobre a alimentação. Tá bom? Então, falei sobre os alimentos cheios de agrotóxico. Vou falar de outro, né? Que é muito importante vocês saberem e as pessoas não conhecem, que é a historinha de que açúcar causa câncer, tá? Isso é uma besteira que só atrapalha a vida do paciente. Por qual motivo? Porque você comer um pouquinho de açúcar no dia não é isso que faz câncer nas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa come uma colher de sopa de açúcar no dia. Isso aí não é a destruição sua, não é o que vai fazer câncer. Claro que eu estou pensando só na colher de sopa de açúcar. Precisaria dessa colher de sopa? Não. Mas vamos imaginar a realidade. Às vezes a pessoa ela adiciona uma colher de sopa de açúcar e a alimentação é rica em açúcares e carboidratos. Eu mostro para vocês. Ele vai comer achocolatado, ele coloca uma colher de sopa de açúcar no café com leite de manhã. Pois lá. Aí o Alexander falou que uma colher de sopa não tem problema. Legal. Aí o que essa pessoa faz? Ela vai tomar no lanche da manhã um achocolatado. Achocolatado já tem açúcar. Já extrapolou o açúcar, entendeu? Então ele colocou uma de manhã, no lanche da manhã ele colocou uma colher de sopa de achocolatado. Já explodiu o açúcar dele. Porque o achocolatado é o açúcar marrom. Ele é puro açúcar ali dentro. Aí ele chega no almoço, ele almoça e faz aquela pratada cheia de carboidrato, macarrãozão torrando o fogo ali, muito macarrão, muito mais macarrão do que proteína e gordura, e aí é mais carboidrato. Aí ele, para compensar, toma um sucão de suco de uva integral. Pra você ter ideia, o suco de uva integral, ele tem 3 cachos de uva espremida ali dentro. E aí tome de açúcar, uma bomba, outra de açúcar. Aí chega no lanche da tarde, ele me come um bolo. Bolo, farinha de trigo, vai se transformar em açúcar. E aí ele vai fazer o bolo e ele coloca mais açúcar. Aí depois chega no jantar, ele me toma outro suco. Aí chega à noite, ele me toma um chá e põe açúcar. E aí ele não põe açúcar, ele põe mel, né? Você percebe a carga de açúcar que essa pessoa está colocando? Não, Alexander, mas mel é natural. Sim, mel é natural, mas tudo que você fez durante o seu dia não é natural. Você pegar de manhã, colocar uma colher de sopa de açúcar, tudo bem, mas depois você comeu achocolatado. Depois no almoço você comeu um pratão de macarrão com uma quantidade muito maior de proteína e gordura do que de carboidrato. E além do mais tomou um copo de suco de uva integral, que é uma carga gigante de açúcar. Não que seja proibido tomar um momento ou outro o suco, mas você consumiria, vamos fazer a desconstrução do alimento, todo dia 3 cachos de uva? Eu acho que não consumiria. Então, para que vai tomar todo dia um copo de suco de uva integral? Aí chega no lanche da tarde e tome-lhe carboidrato, tome-lhe açúcar. E mesmo que tudo isso fosse orgânico, viu? Mesmo que todos esses alimentos fossem orgânicos, a carga de açúcar que você está colocando no seu sangue é muito alta, a ponto de transformar esse açúcar em gordura. E olha que eu estou falando de tudo orgânico. Até um mel lá do final da noite pode ser orgânico. Então, muito carboidrato é o grande vilão do tratamento. Muito carboidrato. Está associado à doença, está associado a problema. E isso é importante ficar claro e você entender. E aí eu tenho outro ponto que eu trago em relação aos meus estudos sobre agrotóxico, que é algo que ninguém fala hoje em dia. Muitos médicos não falam, muitos profissionais de saúde não falam, porque eles não estudaram a fundo esse assunto. Eu tive o privilégio de estudar. Que o problema do açúcar não necessariamente é vamos pensar até numa pessoa que consome pouco. Né? Ele consome pouco açúcar,
tal, um momentinho outro, tal. O grande outro vilão que está no açúcar são os agrotóxicos da cana-de-açúcar, que você provavelmente nunca ouviu falar. Para você produzir cana, você tem que colocar balde, tonelada de agrotóxico para produzir esse açúcar. Ninguém traz isso para você porque eles não estudaram a fundo. Então, o grande vilão do carboidrato, mesmo em pequena quantidade, é o veneno e não o açúcar. Isso ninguém traz para vocês. Pode olhar a internet de cima e embaixo, vocês não vão achar isso. Não vai achar, porque aqui eu trago o melhor conteúdo para você. Então, o veneno que tem lá dentro é carbofuran, 2,4 fenóxiacético e diversos outras substâncias cancerígenas. Isso não é trazido para vocês. Percebam que eu não faço demonização do açúcar, porque se a pessoa consome uma colher de sopa no dia, tá tudo bem, não é essa carga que vai destruir sua saúde, porque para os meus pacientes toda alimentação é protegida com substâncias bioativas, com vitaminas e minerais adequados, com quantidade de proteína adequada. Todo o corpo dele é protegido. Mas se você usa uma quantidade maior de açúcar, você coloca mais veneno no seu prato. Esse cara que eu estou combatendo todos os dias nas redes sociais são os grandes produtores de veneno. E não, ai, a sardinha enlatada é ruim, não é não. Ai, você não pode consumir carne de boi, pode sim. Então, esses caras falta coragem para as pessoas combaterem, é o que eu faço direto aqui com vocês. Né? A Maria perguntando, dê exemplo de uma refeição durante o dia. Maria, teve ontem na live, dá uma olhadinha, tá bom? Dá uma olhadinha lá que você vai ver. Ontem, né, segunda-feira, é o dia que eu falo de refeição, porque aqui eu estou contando dos alimentos, né, piores, e a gente tem na live de ontem as dicas para uma refeição. Então, esse ponto é especial, a gente pensar nos grandes inimigos, e os agrotóxicos em excesso são os grandes inimigos que nós temos, e pouca gente estuda esse assunto, eu trago em primeira mão para vocês sempre esse assunto. Então, a questão do açúcar não é só o excesso, é a qualidade dele, é cheia de substâncias venenosas e perigosas. Uma colher de sopa não é o problema para a sua vida. O problema é que você e a maioria dos brasileiros dificilmente consome a quantidade adequada de proteína e gordura, que são os grandes protetores da sua saúde. Então, ó, nós temos aqui comentários. Tomo iogurte desnatado com mel puro. Aquela questão, Luciano. Se é uma colher de sopa de mel, não vejo problema. Mas a pergunta que não quer calar que foi até para a Raquel, ela não respondeu. A Raquel me perguntou de pasta de amendoim e de iogurte desnatado, se ela podia. Antes de eu responder se pode, você ama? Né? Então eu pergunto para o Luciano, você ama iogurte desnatado? Luciano, responde para mim, por favor. Esse é o ponto principal, na minha visão. A Kátia, é verdade que fruta noni você conhece? Olha que pergunta maravilhosa, Kátia. Que legal. Eu não tinha programado para falar dessa fruta, mas que bom que você me lembrou. Eu vou perguntar para vocês. Olha que maravilhosa a pergunta da Kátia, que vai ajudar muita gente a não se matar hoje. A pergunta dela pode ajudar você a continuar tratamento e estar vivo aqui amanhã. É verdade que a fruta noni é boa tomar no tratamento do câncer com suco de uva integral? Eu tomei no começo do meu tratamento. Para de tomar agora, tá, Kátia? Para agora. Então vamos lá. Alexander, o que é noni? Noni é uma fruta da Indonésia, região asiática, que ela tem veneno dentro dela. Ela tem substâncias que danificam o seu fígado e o seu rim. Elas podem acabar com o seu fígado e o seu rim. Essa porcaria dessa fruta que tem cheiro de queijo podre. É a única fruta que eu critico para todo mundo. É a única fruta. Noni é tóxico para o ser humano. Eu tive o privilégio de atender uma médica veterinária que está em remissão de câncer de mama, que eu sempre falo na consulta os alimentos proibidos, assim como eu estou falando para vocês aqui. E esse noni, eles usam na medicina veterinária para fazer um suco, para colocar no couro do boi, no couro dos animais, porque quando você joga esse suco de noni, ele mata carrapato. Então, noni é bom? Segundo a médica veterinária, é ótimo para tirar carrapato da costa do boi. Para você, para sua boca, para o seu dia a dia, não. E você sabe por que as pessoas falam para você tomar
com suco de uva integral, porque eu não tomei, tá? E nem vou tomar. Porque é amargo para danar, amargo até não caber mais. Então ele põe um docinho do suco para a pessoa conseguir tomar. Não destruam a vida do fígado de vocês e do rim tomando essa porcaria dessa fruta noni. É claro que eu estou fazendo uma crítica à ideia da fruta. De forma alguma estou fazendo qualquer tipo de crítica à querida seguidora Kátia que nos trouxe esse assunto, tá bom? Então, olha como é que é rico essas apresentações, porque vocês têm contato com besterol da internet, vocês trazem para mim e a gente desmancha esse besterol, quebra esses mitos. Nunca tomem a porcaria dessa fruta. É a única fruta proibida para todo ser humano. O Luciano, né, voltando para a pergunta que ele trouxe para mim do iogurte desnatado, se ele gosta, não tem, vejo problema dele tomar. Eu não faço sugestão de usar iogurte desnatado ou semidesnatado, porque isso não reduz o colesterol. Mas ele falou que gosta do iogurte desnatado, então não cabe a mim ficar mudando isso. Raquel, às vezes no lanche da tarde eu tomo iogurte desnatado com fruta. Se você ama iogurte desnatado, tudo bem. Eu não faço recomendação para ninguém tomar semi-desnatado ou desnatado, porque isso não muda o colesterol da pessoa, né? Isso é uma questão de respeito também às suas escolhas. Eu preciso respeitar. A Thaís é paciente minha em remissão, pessoal. Olha lá. Esta foi uma das primeiras orientações que você me fez, né? Me concedeu. Esta foi uma das primeiras orientações que você me deu ao iniciar meu tratamento. Não usar de jeito nenhum. Pessoal, o paciente meu com câncer, ele já tem o melhor desde o primeiro dia. Isso aqui é um pouquinho do que eu falo. Um pouquinho do que eu falo para o paciente. Tem muito mais coisa. E essa live ela fica gravada, mas a pessoa muitas vezes não consegue juntar todas as lives e saber o que ela tem que fazer no tratamento, porque ela não vai ter acesso a tudo que ela precisa. Aqui nas redes sociais eu passo para vocês um pouquinho, não tem como eu passar tudo, porque eu não conheço o seu histórico, não conheço o seu tratamento, não conheço aquilo que está acontecendo com vocês, né? E focando nesse caminho para ouvindo, minha tela ficou, voltou aqui. Focando nesse caminho para remissão, eu estou fazendo um movimento e coloca no seu Instagram, eu quero a remissão. Você coloca lá, eu quero a remissão no story e eu estou fazendo como representação disso um símbolo. Então você fala, se você quer remissão, tira um print agora. Eu faço esse R que representa, isso aqui é um R na linguagem de surdo e mudo, é a primeira letra de remissão, para que você possa avançar mais no tratamento. Então, coloca eu quero a remissão, tira um print aqui, por favor. E coloca eu quero a remissão. Então vamos fazer esse movimento para que você alcance cada vez mais a remissão, você fique mais perto. A Maria colocou aqui, doutor, o CA está aumentando, por esse motivo ele não pode fazer a cirurgia, o que ele poderia usar para retirar o tumor? A gente tem que sempre pensar, a alimentação é aliado do tratamento médico, não um alimento que vai eliminar o tumor sozinho, né? A gente tem bastante conteúdo aqui, Maria, para ajudar, para dar algumas dicas, mas o que ele vai fazer eu só consigo falar na consulta. O que a pessoa tal, com doença tal, com situação tal vai fazer, eu só consigo falar em consulta. É impossível falar nas redes sociais. A Maria colocou aqui, ora pronobis, pode consumir? Por quê, Maria? Consumir ora pronobis. Eu gosto muito dessa pergunta, né? Por que você quer consumir ora pronobis? Esse é um ponto mágico, um ponto especial. Aí, a partir do que você me falar, eu respondo com todo prazer para você. A Jerusa, né, que acompanha nosso conteúdo. Dica. Olhem os rótulos dos alimentos e supermercados e sigam o Dr. Alê, ele já é o caminho. O caminho é Deus, tá? Em primeiro lugar, o caminho é Deus. Mas agradeço imensamente, Jerusa, agradeço imensamente a referência no meu nome e as humildes dicas que eu trago aqui, tá bom? Posso comer ovos pós-cirúrgico? Pode. Se você não tem alergia a ovo, não tem problema. Se você não tem alergia a peixe, ovos e peixes cozidos ou grelhados, né? Claro que o ovo não vai ser grelhado, estou falando do peixe, podem ser consumidos. Ora pronobis pode consumir? Maria, você ama a ora pronobis? Por que você quer consumir? Responde para mim, por favor. Ah, tá. Ela está colocando aqui. Para mim é muito bom para o intestino. Tudo bem. Se você sente que o intestino seu está funcionando bem,
Legal, mas aí eu vou pensar em outras questões. Existem outros alimentos muito mais nutritivos que ora pro nobis, que têm vitaminas e minerais como frutas, que podem ajudar você no intestino. Então, será que não está faltando você consumir os verdadeiros alimentos ricos em nutrientes para colocar na alimentação? Não é proibido, tá? Não é proibido. Mas ele não tem toda essa bola toda ora pro nobis, não. Mas não é proibido. Tem várias pessoas que pediram para participar ao vivo. Eu acho que eu estou chegando no final aqui da live. Me coloquem se você quer participar, somente para quem está ao vivo. Eu quero que eu chamo vocês e vocês me fazem uma pergunta. Mas eu preciso acabar o terceiro grupo de porcarias, que aí você vai se assustar, que são inimigos do seu tratamento, né? Então eu vou falar o seguinte. Olha que triste. Açafrão é inimigo do seu tratamento. Linhaça é inimigo do seu tratamento. Pô, Alexander, por quê? Me mostra cientificamente. Mostra. Açafrão, ele pode causar irritação no seu estômago. Tenho vários pacientes que antes de passar comigo tomaram a porcaria do açafrão em pó, e aumentaram a irritação gástrica. O paciente com câncer que faz quimioterapia já tem irritação gástrica. Ele toma um alimento que traz mais irritação, piora. Poxa, Alexander, mas ele é anti-inflamatório. Será? Ele é anti-inflamatório em rato de laboratório, em célula. Porque na prática, pacientes que continuam tomando açafrão continuam acima do peso. O grande anti-inflamatório são os peixes. Eu sempre trouxe isso para vocês. Sardinha e salmão são os grandes alimentos anti-inflamatórios, que tem proteína, ajuda na massa muscular, tem zinco, ajuda no funcionamento da insulina, tem ferro, combate a anemia, tem ômega 3 de excelente qualidade, que é realmente o anti-inflamatório. Esses caras são anti-inflamatórios. Açafrão é meia boca. Açafrão é meia boca com essa historinha de anti-inflamatório. O cara continua com marcadores inflamatórios do sangue, CA19, CA125 lá na altura, ele continua com o peso excessivo e não muda a história. O peixe ele tem esse poder até mesmo de ajudar você a reduzir gordura corporal. Açafrão não tem isso. Então, o verdadeiro anti-inflamatório, lembra, sardinha e salmão. Esses alimentos sim são anti-inflamatórios. Claro, para a pessoa que não tem alergia a peixe, né? Se tem alergia aí, não é indicado. Então, açafrão é uma grande porcaria para o tratamento do câncer, além de poder trazer dificuldade de você coagular. Qual que é o risco disso, Alexandre? Você está fazendo quimioterapia, 4 vermelhas e 8 brancas. Depois você vai para a cirurgia. Você vai na cirurgia e morre na mesa. Por que morreu na mesa? Porque o açafrão pode atrapalhar a agregação plaquetária, que são os corpúsculos celulares que cicatrizam uma ferida no seu corpo, dentro do sangue, dentro do vaso sanguíneo, me perdoe, e o açafrão fazendo isso, você vai precisar de uma bolsa de sangue, 2, 3, e morreu do que? Teve hemorragia, teve uma complicação. O profissional que está operando nem sonha que você estava tomando essa porcaria de açafrão. Ou a linhaça, que também tem um papel de prejudicar pacientes com diverticulite, que é um tipo de inflamação intestinal, e também tem uma alteração da produção de progesterona e estrógeno no seu sangue, porque a linhaça é pior do que a soja para a questão de alteração de produção de fitoestrógenos, que são substâncias presentes na linhaça, são presentes na soja também. A gente já tem um câncer de mama que se alimenta de hormônios. Você vai dar um fitoestrógeno para acelerar um processo que a medicina ainda não conhece tão bem? Então não dê linhaça, não dê soja, não dê tofu, não dê adês, não dê açafrão para quem está fazendo tratamento do câncer. Alexander, mas o meu médico carimbou o açafrão, a minha nutricionista carimbou. Aí é uma responsabilidade dele. Ele sabe o bônus que ele pode te trazer e sabe o ônus. Então eu não posso, de forma alguma, fazer nenhum tipo de retirada disso. Mas para quem não tem alguém que está carimbando açafrão na sua receita, que está carimbando linhaça na sua receita, não faça isso. Para de consumir essa porcaria agora, tá bom? Me perguntaram aqui da graviola, né? Faz parte do grupo das porcarias. É o terceiro grupo de porcarias. O que tem de pessoas falando para tomar chá de graviola? Não tomei, doutor. Você orientou que interage com a quimio. Sim, com certeza. Se fosse só o Alexander falando, estava tudo bem. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é científico, tá bom? Então, chá de folha de graviola. Graviola pode comer a fruta, tá? Mas o chá não. Chá de folha de amora, chá de melão de São Caetano, chá de ipê roxo,
chá de janaúba, chá de espinheira santa. É tudo tóxico para rim e fígado e pode interagir com químio. Para que você vai reduzir a chance sua de ficar curado agora no final do ano? Para quê? O que você ganha com isso? Não ganha nada. E por que as pessoas divulgam? Porque elas são leigas. O leigo divulga. O leigo quer o quê? A sua atenção. Ele não está focado na sua remissão como eu estou. Ontem recebi a notícia de um querido paciente que teve câncer na cabeça, é o 3º câncer que ele teve na cabeça e não resolvia, entrou em remissão, fez os exames, está em remissão, não usando a porcaria das coisas que eu falei hoje na live para vocês. Ele não usou nada dessas porcarias e chegou na remissão. Assim como na semana passada também chegou outra pessoa e assim por diante estão chegando. Pessoal, não arrisca naquilo que está dando certo. Não põe em risco a sua vida. Esses chás são porcarias para você. Açafrão é porcaria, linhaça é porcaria, soja é porcaria, óleos de soja, milho, girassol, canola, algodão é porcaria e ultraprocessado é porcaria. Você não precisa dessas coisas para chegar na remissão. Por sinal, elas podem atrapalhar você de chegar, né? Luciano, sobre castanha do Pará. Pode comer, Luciano, não é proibido, né? É por sinal uma castanha rica em selênio, que é uma substância, um mineral importante para formar a glutationa peroxidase, que é uma das principais substâncias antioxidantes do sangue. É bem-vindo, não tem problema não. A Maria colocou tratamento, vitamina. Não posso falar se você pode continuar ou não, Maria. Agora, se o seu médico falou para você fazer, com certeza eu reforço. Agora, eu não sei de onde você pegou vitamina tal, né? Estou tomando vitamina tal. É necessário seguir a orientação do seu médico. Pessoas que ficam tomando vitamina sem saber podem prejudicar a saúde, tá? Eu não recomendo vitamina, a não ser que haja o carimbo meu ou do seu profissional responsável. Adriana, me sinto mal com açafrão, deixei de utilizar. Eu não consigo nem tirar print aqui, mas se vocês conseguirem tirar e depois marcar, que eu posicionei o celular de uma maneira que eu não consigo. Adriana, você não é a única. É engraçado essa história, né? As pessoas só divulgam um lado da história, que é o lado do açafrão. Ninguém divulga o outro lado, que é o perigo no tratamento do câncer. Não é só você que se sente mal com o açafrão. Nós temos milhares de pessoas que se sentem mal, organicamente, fisicamente, e nós temos estudos mostrando a interação dessa porcaria, inclusive com capecitabina, que é uma droga quimioterápica para matar o câncer, interagindo com capecitabina. Ou seja, além do açafrão atrapalhar a coagulação, além dele ser irritante, ele pode atrapalhar a sua quimioterapia. Para que reduzir a chance de você ficar curado? Ninguém conseguiu me provar ainda. Por que reduzir a chance de ficar curado? Respeito os colegas que carimbam o nome dele com açafrão, porque eles são responsáveis pelo ganho desse paciente ou pelo prejuízo, mas o meu carimbo não tem. Enquanto não houver comprovação de que essa substância é segura para todos os pacientes com câncer, eu não vou prescrever. Ou para um grupo específico de pacientes com câncer, eu não vou prescrever. Isso, me desculpem, é o leigo que fica prescrevendo na internet. Meu Deus, eu uso açafrão na alimentação do meu irmão. Maria, se não foi o seu médico que carimbou isso, seu nutricionista, para agora, tá? Por favor. Maria, posso dar ora pro nobis? Para quê? Tem fruta, verdura e legume, não precisa dar ora pro nobis. Que aula de nutrição, só gratidão. Mas que aula, né, Raquel? É um espaço para vocês refletirem, para vocês abrirem a mente sobre alimentação. Eu acabei de colocar aqui os 3 principais grupos de alimentos prejudiciais. Falei dos ultraprocessados, mostrei por A mais B por que não consumir, falei do chás e dos inimigos do tratamento do paciente, falei dos alimentos lotados, carregados de agrotóxico. Adriana, todos esses chás citados pelo senhor explicando que faz mal, minha oncologista também proíbe. Vocês estão vendo, pessoal? O oncologista é um profissional que eu tenho uma admiração gigante, porque o que eu falo, eu sempre tenho a humildade e a prudência de falar, conversa com o seu oncologista, eu estou falando tal coisa, nas redes sociais não tem isso, você tem pessoas falando que você tem que fazer tal coisa, não. Eu falo, traga para o seu oncologista, traga para o nutricionista que está acompanhando você, né, o que eu estou dizendo, traga essa reflexão com ele. Eu não fico dando canetada que você tem ou deixa de fazer aquilo. E aqui é demonstração disso.
Adriana colocou todos esses chás citados pelo senhor, explicando o que faz mal, minha oncologista também proibiu por prejudicar o fígado. Vocês estão vendo, pessoal? Profissionais responsáveis, profissionais comprometidos com a cura e com a remissão, eles têm uma conduta de prudência, eles têm uma conduta ética. Vocês viram? É por isso que eu sempre falo, o que eu trago não é para substituir o seu tratamento, é para ajudar, para você ter essa consciência e conversar com quem está olhando para você, quem conhece seus exames. O Tiago, sou novo por aqui, excelente mensagem, mesmo sem caso de câncer, aprendendo muito, sem dúvida, Tiago. As sugestões, orientação eu faço no consultório. As dicas, né, acho que mais específico seria uma palavra dica que eu trago, é para uma vida melhor, uma vida sem câncer, uma vida para você se prevenir de doenças. Eu tenho vários pacientes com câncer que o familiar segue a qualidade da alimentação. Seja muito bem-vindo, viu, Tiago? Luciano, Bom dia, doutor. Faço reposição de cálcio e está prendendo meu intestino. Faço uso de letrozol. Aí tem que conversar com o seu médico. E provavelmente, Rosana, ele prescreveu o cálcio. Existem cálcios que prendem menos intestino. Existem outros alimentos como sardinha, salmão, que são alimentos ricos em cálcio. Então, tem essa sugestão aí para você. Rita, a Rita, né, que colocou, consumiu açafrão durante a quimio, graças a Deus agora estou tendo conhecimento do mal que faz. Existem estudos mostrando essa interação, Rita, por isso eu não me sinto seguro de prescrever. Depois que comecei a seguir o senhor, doutor Ale, já tirei de minha alimentação, parabéns, que ótimo, querida. Ale, sei que você Não, olha que pergunta legal, muito boa, Adar. Igual você tratou, no entanto, o médico... Então vamos lá. A W falou de um suplemento que não tem comprovação do tratamento do câncer. Eu não vou ficar fazendo marketing desse suplemento, tá? Quem está aqui sabe. Quem olha a letrinha aqui, ó, a W colocou, sabe. E aí ela falou que o médico recomendou. Esse médico... ele trata você, ele é o seu oncologista, isso que é o ponto, porque quem trata câncer é nutricionista e oncologista, tá? Vamos para a realidade aqui, esse médico é o seu, porque se eu estou falando de um tratamento de câncer, né, e esse suplemento, ele promete que vai tratar o que é o câncer, eu estou falando de oncologista. Esse médico é oncologista, tá? Né, que fez isso? A Nilva, olha aqui, graças a Deus e ao doutor Ale, não tomei nenhum desses chás. A Nilva está em remissão, pessoal, é outra paciente minha. Vocês estão percebendo que não foi benefício do Alexander alcançar a remissão? Vocês entenderam que não é, não, Alexander, que é abençoado por Deus, é sortudo, chegou no câncer. Em primeiro lugar, eu sou abençoado como você é. Eu sou sortudo porque você é, porque você está vivo. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, não fui só eu que alcancei. Eu tenho dezenas de pacientes em remissão seguindo essa metodologia que eu trago. Não é só o Alexandre. Porque se fosse só eu, você podia falar, não, deu certo, porque Deus quis só para ele. De forma alguma. Eu tenho dezenas de pacientes em remissão, desde câncer genético até câncer na cabeça. Tá? Então, esse ponto é importante. A W não colocou para mim esse médico que ela falou que é conceituado de ser oncologista, porque quem trata câncer é oncologista. Esse suplemento tem o objetivo de tratar câncer. Então, foi o seu oncologista? Né? Porque conceituado para mim é um oncologista que trabalha no Sírio-Libanês, que trabalha no AC Camargo, que trabalha no MD Anderson, e isso é médico conceituado, sem desmerecer os demais, tá? Porque eu estou falando de câncer. O médico pode ser extraordinário trabalhando no SUS, como nós conhecemos, sendo também oncologista, mas eu estou falando de tratamento do câncer. Então, se ele é onco, segue ele, viu? Se ele é onco, ela falou, ele é onco e gastro, siga ele. E ele conhece você, siga a orientação dele. Eu não segui isso porque o tumor no fígado que estava comigo cresceu. Né? Eu não sigo isso, mas ele é o seu médico, por ética e prudência, eu não posso interferir na conduta dele.
tá bom? A Rosana, grata pela atenção. Meu oncologista disse que não pode tomar nenhum suplemento de vitamina. Ó, olha que interessante, aqui ó, existem muitas vitaminas e suplementos que não são direcionados para o câncer. O que mais tem é isso, suplemento que não é direcionado para o câncer. O que mais tem é isso. Então, é prudente a conduta dele porque ele não conhece o suplemento. Isso é prudente, hein? Muito interessante isso. Muito prudente, muito importante a conduta de falar, de forma geral, não use suplementos e não use vitaminas. Ponto final. Né? Esse é um ponto muito importante. Tá bom? Então, a mensagem especial para vocês hoje era essa, dos 3 grupos, né, piores durante o tratamento do câncer, para você ter uma ideia, ter uma visão geral sobre essa situação. Isso é muito necessário. E vou tomar um pouquinho de água. Se alguém falar, Alexandre, vou criar coragem e vou dividir tela com você. Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, né? Então vai ser um grande prazer. A gente divide tela, você me faz uma pergunta ao vivo, diretamente aqui. Enquanto isso, e para participar ao vivo, coloque eu quero. Escreve aqui no comentário eu quero. Só se estiver ao vivo. Se estiver gravado já, não tem como eu te chamar. A Ruth, lindo nome, Ruth. Tem uma amiga da minha mãe que se chama Ruth, faz tempo que eu não a vejo, lembrei dela agora. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, Ruth, 6 meses que operei um câncer no intestino com 17 linfonodos e uma metástase. Hoje estou na 5ª sessão de químio, vão ser 12, né? Químio adjuvante, e meu organismo está reagindo muito bem, sem tomar nada por fora para ajudar. Que legal, Ruth. Aqui tem várias dicas, né, de coisas que podem melhorar a sua vida, o seu tratamento, mesmo você sem sentir os efeitos colaterais. Fico feliz aí pelo progresso do tratamento seu. Grata pelo aprendizado. A Raquel falou que o médico prescreveu vitamina D que ela pode, né, aí é a orientação dele, eu não tenho o direito de interferir. E eu quero agradecer vocês que estão aqui comigo de manhã cedinho, já para trazer informações especiais, informações riquíssimas. Falando de informações especiais e riquíssimas, me pediram tanto, me falaram tanto, que eu vou trazer um e-book de receitas agora no final do ano. Né? São receitas diversas para melhorar a imunidade, não especificamente sobre as questões do Natal, mas receitas que vão trazer mais saúde, mais bem-estar para vocês. Então, eu tenho receita de doce sem açúcar, eu tenho receita de um filé mignon com molho roxo, eu tenho uma receita de pudim de chia, eu tenho receitas especiais que são petiscos de grão de bico, todas elas especiais para o seu tratamento, podem colaborar com a imunidade, e vai ter um e-book, esse e-book é pago, que eu vou lançar agora esse ano, esse finalzinho de ano, e ele não vai ficar por muito tempo. Eu vou deixá-lo até dia 31 de dezembro, dia 1º já não vai estar mais disponível para vocês comprarem, viu? Então, fica atento sobre o e-book, porque você pode adquirir ele agora no final do ano, preço muito especial que eu vou lançar, para que você possa ter acesso a mais receitas. A Adriana colocou que está agradecendo aqui, a Maria perguntando se a live vai ficar gravada, se o Mark Zuckerberg, né, o dono do Instagram e Facebook, me deixar, sim. Gratidão a Deus, ao Senhor, doutora Lei, obrigado, muito obrigado pela aula de nutrição, grata pelo aprendizado, eu que agradeço, viu, pessoal? Eu que agradeço aqui, e eu sempre falo, vamos fazer essa onda de remissão? Tira foto comigo aqui, ó, tira uma fotinha e marca na sua página, eu quero a remissão, vamos lá, tira um print e marca eu quero a remissão. Isso aqui, para quem não conhece, é a letra R na linguagem de surdo e mudo, R é a primeira letra de remissão, e eu quero que você se aproxime da remissão, tá bom? Então, uma excelente terça-feira para vocês, e a gente continua em contato
aqui nas redes sociais. Um grande abraço.